aí alguns minutinhos atrasados, para que possamos dar início ao nosso culto de gratidão ao nosso Deus, nosso culto de nosso aniversário, né? O fato é que nosso aniversário é no mês de abril, mas no mês de abril esse ano está perdido. Deixar passar em branco uma data tão importante, 15 anos, a gente decidiu comemorar nesse primeiro final de semana. Então nós somos gratos ao Senhor por esse dia. E eu quero convidar você para se pôr de pé e que possamos abrir nossas Bíblias. O livro de Atos, capítulo 5, é apenas os versos 38 e versos 39, que são os versículos que nós tomamos por tema do nosso aniversário de 15 anos. Esta obra é de Deus. Esse é o tema do nosso aniversário de 15 anos. E esse tema ele está baseado justamente nesses dois versículos de Atos, capítulo 5, versos 38 e o verso 39. Então, se você achou, peço que você se ponha de pé para que possamos fazer a leitura pública da palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas, se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Se os apóstolos aqui pregando, os fariseus prendem, estão ali no sinédrio, esses homens parem de pregar. Dá esse conselho aqui. A gente não precisa lutar contra eles. Se essa obra é de homens, rapidamente ela se desfaz. Se essa obra é de Deus, não adianta. Nós nos levantamos. O que é de Deus, persevera. O que é de Deus, continua. Nós estamos aqui celebrando justamente isso. 15 anos que essa obra continua. Essa obra persevera. Essa obra está firme aqui no nosso bairro, pregando a palavra do Evangelho. Então vamos iniciar orando, pregando a Deus o nosso tempo. Senhor Deus amado, obrigado, Senhor. Queremos render ação de graças a Ti, ó Pai. Porque o Senhor nos concede, ó Deus, nesse dia tão especial, nesse momento, ó Deus, onde estamos celebrando, ó Deus, o primeiro dia do nosso aniversário de 15 anos. Nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos concede, ó Pai, estar fazendo a Tua obra, estar participando da Tua obra, sendo instrumentos do Senhor aqui nesse bairro. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos dá esse propósito. O Senhor nos coloca na Tua obra. Nessa Tua obra, Deus, nós encontramos realmente um propósito pelo qual vivemos. Somos gratos por tudo que o Senhor preparou aqui hoje, por esse tempo especial que teremos aqui de louvor e adoração. Os irmãos que ainda estiverem se dirigindo até aqui, que todos possam chegar em paz e segurança. Tenhamos aqui, ó Deus, um tempo abençoado para a glória do Teu nome. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar o grupo de louvor e quero convidar que você também se ponha de pé, permaneça de pé no caso, né? Nós vamos louvar ao nosso Deus. Vamos, nesse primeiro louvor, nós vamos justamente entoar isso. Nós estamos reunidos para que possamos louvar, exaltar, dar honras e glória ao Senhor nosso Deus. Boa noite aos irmãos. Oi. Estamos aqui para engrandecer o nome do nosso Deus. Hoje, uma data especial para todos nós. Nós podemos aqui estar comemorando 15 anos de trabalho. E alguns já fazem parte já há tempo. Em 15 anos já fazem parte, outros 10, outros menos. Mas nós podemos aqui estar todos juntos, nos alegrarmos com isso. Vamos agora, pastor, já falou do louvor que nós iremos cantar. Nós somos o povo de Deus e nós estamos aqui reunidos para louvar e agradecer o nome dele. É isso que nós iremos cantar, É Teu Povo.
Vamos louvar. Cante. É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Estamos aqui, diga. Aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Diga, pois é santo. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Amém. Puder sentar? Esse próximo louvor nos diz que nós podemos aqui, pelo menos um de nós, se eu perguntar para você, você tem pelo menos um motivo pela qual você é grato no dia de hoje? Você tem pelo menos aqui em específico um motivo pelo qual você é grato pelos 15 anos de trabalho dessa igreja? Será que nós temos pelo menos um motivo? Esse louvor vai dizer que nós podemos até ter 1000 motivos para agradecer ao Senhor. Talvez seja pouco, 1000 motivos. Talvez nós tenhamos mais do que 1000 para agradecer ao Senhor realmente pelo que Ele tem feito, pelo que Ele é, pelo que Ele faz em nossas vidas. Então vamos todos juntos cantar na medida que você for aprendendo, cantando junto com a gente. Nos acompanhe, certo? Vamos lá agora.
motivos para agradecer, mais de 1000 razões para louvar, 1000 canções de amor para cantar. Jesus, por tão grande amor que recebi, pela graça que me atraiu, por me perdoar sem merecer. Jesus, por regenerar meu coração e me dar a paz sem fim, pelas grandes obras de tuas mãos, Jesus. Diga graças dou. Graças dou, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou. Por me socorrer nas aflições, por saber que nunca estou só, pelo teu cuidado que é sem fim, Jesus. Diga ao autor. Ao autor da minha salvação, meu amado, meu Senhor, seja minha grata adoração, Jesus. Diga graças dou. Graças dou, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou. Cante mais uma vez, graças dou. Graças dou, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou. Graças dou, Jesus. Graças dou, Cante. Jesus. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou. Graças dou, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou. Amém. Louvado seja nosso Deus.
Amém. Louvado seja o nosso Deus. E nesse tempo, hoje em especial, nós estamos celebrando aqui o primeiro dia dos nossos 15 anos. A gente reservou aqui um momento de testemunho. Vão falar um pouco, testemunhar um pouco da quão a igreja tem sido abençoadora durante esses anos. Uns muitos, como o Gabriel disse, né? E outros. Gostaria de chamar aqui, primeiro, nosso irmão Adriano, nosso irmão Nicolas, e chamar também o Vitor e a Rayane. Ficam todos na frente logo, bom que ninguém fala demais. Nosso irmão Adriano, ele é um dos mais antigos aqui, né? Um dos mais antigos aqui na igreja. Estou dizendo que você é velho, não. Boa noite aos irmãos, né? Pastor, né? Sou mais antigo, né? Viu? Tem um tempo na igreja. Vou que os irmãos abram a palavra de Deus. 2 versículos, Salmos 146. Vai falar desses 3 versículos sobre o testemunho da nossa igreja e quanto Deus tem feito veio do povo de Deus. Salmos 146, todos encontraram? Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Louvai ao Senhor, ó minha alma. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor durante a minha vida. Eis louvores ao meu Deus, enquanto eu for vivo. E cantar ao Senhor e glorificar enquanto estamos vivos, né? Porque o morto faz nada. O morto faz absolutamente nada, né? Só lá no sepulcro, né? Meus irmãos, o pastor falou mesmo que antigo, começou essa congregação, era com o pastor Joaquim, da dos seus pais, Juazeiro, eu, pastor Cláudio, né? E o irmão Araújo, ficou só nós 3 famílias. A família, estou falando assim, os cabeças. A irmã Marineide também, né? Estou falando assim no sentido dos homens. E aí a gente, um período muito difícil do nosso, principalmente financeiro, né? Que pagar as contas. O dízimo era muito pouco. Lembro o testemunho do Araújo. Muitas vezes a gente não tinha condição de pagar o aluguel e a gente contribuía com o nosso próprio salário. Só para não parar. Foi um tempo muito difícil, mas isso passou. Os momentos difíceis passou. Às vezes eu digo para o pastor Lênin que ele veio na fartura, veio na abundância. Não, então isso é maravilhoso, meus irmãos. Então se passou esses anos crescendo. Bruno veio, depois foi-se embora. Graças a Deus, da nossa época, né? Assim, perseveraram. Às vezes no culto de oração, só 3 pessoas, era pouco. Agora, voltando na família da irmã Marineide, também estava. Porque eu contei assim, a questão de família e os cabeças, né? Nós 3 só. Marineide, Gabriel e a Larissa era bem pequenininho. Então Deus foi abençoando nossa igreja. Graças a Deus foi se convertendo. Pessoas foram vindo de outras igrejas. E aí Deus quis, o Cláudio ir para a congregação 2. O pastor Leno chegou, nós, né? Deus, isso tudo no plano de Deus. Do homem, né? Muitas vezes, conforme a nossa vontade, mas é Deus que opera, então, realizar, fazer as coisas. E aí, a gente estava pensando aqui agora no momento, antigamente, a gente fazia o culto, fazia ali, quando chovia, a gente fazia dentro da casa. Não tinha essa estrutura,
E aí Deus foi abençoando todos nós, nesse sentido de número de pessoas se convertendo. Deus foi aumentando, né, as famílias. Hoje nós temos glória a Deus porque as pessoas estão ouvindo o evangelho. Graças a Deus, muitas pessoas, jovens que nós não tínhamos. Lembra quando a gente fazia o culto de mocidade? Gabriel, Késia, Aris. Pronto, eram 3 pessoas. 4. E o João. Então, o João, pronto. E o Joãozinho. Pronto. Hoje, glória a Deus que nós temos mais jovens senhores, né? Assim como eu. Glória a Deus por isso, né? Como Deus tem abençoado. Agora, por quê? Essa perseverança. Se não fosse Deus no controle, perseverança do áudio, perseverança. Eu também, nessa parte, se fosse isso, e Deus no controle, acho que tantas almas a Cristo, como Deus tem sido fiel. A questão é se nós formos fiel ao Senhor, Deus também vai ser fiel. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Agora vamos lá, meu irmão Nicolas. Fica aqui, pai. Deixa eu orar. Ei. Deixa eu orar. Diga lá, meu irmão, como é que essa igreja tem sido abençoadora na sua vida? Primeiramente, bom dia. Bom dia, porque eu ainda estou na... Acordei. Lá. Enfim. A história aqui dessa igreja começa desde que eu era bem pequeno, bem... para a Bíblica de férias. E naquele tempo os pais iam para outra igreja. Passados os anos, meus pais saíram. Enfim, teve a EBF, eu continuei vindo para a EBEC. Sempre fui muito bem acolhido, muito bem recebido. Irmãos, né? Aqueles irmãos que antes, os meus tios da salinha, os tios da EBEC, hoje são os irmãos, né? Os que eu posso chamar de amigo. Veio a Covid-19, veio a pandemia. Deu mais para eu vir até porque... Mas aí, certo dia, eu estava lá na minha sala e eu escuto lá no portão, Nicolas, era o pastor Cláudio, me convidando para jovens, cidade. Cheguei aqui, tinha várias caras que eu não conhecia. Desde então, aceitei a Cristo, batizado, virei membro da igreja, fiz amigos, ótimas bênçãos espirituais através dessa igreja e graças a Deus continuar aí servindo a Deus. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. O irmão Adriano está 15 anos na congregação, na nossa igreja. O Nicolas está com uns 8, né? Como membros, 4, mas vem para cá já está com uns 8, né? Vindo. O casal recém-chegado na nossa igreja. Irmãos Vitor e Rayane também vão falar para a gente aqui o tempo deles aqui, também como essa igreja tem sido abençoadora na vida deles.
Vamos orar. Vamos pôr de pé, agradecer por isso, né? Tivemos aqui Adriano, Nicolas, experimentar essa bênção, seja ser parte da muito tempo, mais ou menos, pouco tempo, mas isso é a igreja. A igreja é justamente se envolver na vida. Vamos agradecer por isso, então. Senhor Deus amado, gratos somos, ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos concede bênção, ó Pai. Vermos aqui esses testemunhos, esses irmãos que sentem, ó Deus, que experimentam, ó Pai, a bênção de que é ser igreja, que é fazer parte, ó Deus, da igreja, da família da fé, que são abençoados, ó Deus, e que abençoam também. Somos gratos por isso, ó Deus, nossos 15 anos, termos aqui, ó Pai, esses irmãos testemunhando, ó Pai, quão o Senhor tem nos usado. Somos gratos ao Senhor por isso, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, muito obrigado, pode sentar. Ora, o momento que nós louvamos também é o momento onde nós vamos louvar também com os nossos dízimos e ofertas. Uma das maneiras como nós também louvamos ao Senhor é através daquilo que nós ofertamos ao Senhor, aquilo que nós contribuímos. Tudo aquilo que nós fazemos aqui é com esse propósito. O propósito de fazermos com que o Evangelho do Senhor avance, o Evangelho do Senhor alcance mais pessoas. Nós vamos agora louvar ao nosso Deus, o nosso grupo de louvor. Então vamos louvar ao nosso Deus com os nossos dízimos e ofertas. Senhor, esse cântico, minha alma se Oi. Vamos louvar. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. E com
nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer, tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Adorado, exaltado és, Senhor, tão amado, desejado das nações, adorado, mais que todos, mais que tudo és amado, adorado. Cante, adorado. Adorado, exaltado és, Senhor, tão amado, desejado das nações, adorado, mais que todos, mais que tudo és amado, adorado, adorado. Cante. Exaltado és, Senhor, tão amado, desejado das nações, adorado, mais que todos, mais que tudo és amado, adorado. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos concede agora a oportunidade, ó Deus, de contribuir, ó Deus, também com a devolução dos dízimos, com a consagração das ofertas. Senhor, que o teu nome, ó Pai, possa continuar sendo glorificado através daquilo que fizermos, ó Pai. Nossas finanças também estejam, ó Pai, sob o senhorio de Cristo Jesus, e possamos, ó Deus, fazer o teu reino avançar para a glória do teu nome. Abençoa nossas vidas, continua sendo nosso sustentador. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Quero convidar aqui, continuando aqui mais esse tempo de testemunho, quero convidar a irmã Larissa e nossos irmãos Araújo e Rosângela, aqui à frente também, para vermos também esse tempo de testemunhos, né? Esses irmãos que têm sido abençoados por nossa igreja. Para cá. A nossa irmã Larissa vai começar falando do testemunho dela, que ela que nasceu e se criou aqui. Deixa ela falar. Boa noite. Já fazem 15 anos, né? Que já a fundação da igreja, da nossa congregação. E eu estava conversando com a minha mãe agora, e aí ela estava lembrando, e para vocês terem uma ideia, né? Eu fiz meu aniversário de 4 anos aqui. Então, tem um tempinho, né, que estamos aqui. Mas, nesse tempo todo, aconteceu muitas coisas, né, em nossa família. E grandes bênçãos eu tenho feito. Desde a conversão do meu pai, batismo da minha mãe, conversão do meu pai e meus irmãos, né? Domingo passado foi a reconstrução da Maiara, graças a Deus por isso. E eu fico muito grata essa bênção grandiosa, né? E todos os irmãos que estão aqui presentes saibam que vocês têm um espaço, assim, a gente tem um carinho enorme por vocês, a nossa família. E principalmente os mais antigos da congregação, fizeram parte da minha formação como gente, né? E
é muito impressionante saber que se antes a tia Rosângela era minha tia da salinha, hoje em dia a gente planeja as aulas juntas, porque eu também dou aula na salinha. Então, assim, é um motivo de alegria muito grande e agradecer a Deus por tudo isso, né? Por Ele ter derramado essa misericórdia sobre nós e por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. De bênção. E também o nosso irmão Araújo, que também há 15 anos, mas está. Oi, oi. Boa noite aos irmãos. Como é a pergunta, pastor? Sabia. Como essa igreja foi abençoadora em minha vida? Acho que ela foi tudo, né? Eu cheguei aqui no finalzinho de 2015, me lembro como hoje, estava havendo um culto de coinonia com o pastor Cláudio, aquelas famílias que o Adriano falou. Aí o pastor Lúcio trouxe eu, a minha esposa, ficamos sentadinhos nesse banquinho que vocês veem aqui, esperando o culto terminar. E quando o culto terminou, o pastor Lúcio foi e apresentou o pastor Cláudio, que era o pastor daqui, falou que estava com propósito. Agora não, segredo. Estou vendo aqui, viu? Não me engana. Brincadeira. E a partir dali, meus irmãos, essa igreja só tem sido bênção em minha vida. Eu me lembro que eu falei com a minha esposa, a gente queria só chegar aqui na igreja, sentar na cadeirinha onde nós estamos sentados, escutar a palavra de Deus, que eu era um recém-convertido, né? Eu me converti em 2015, acho que 2 meses depois eu vim para cá. E eu queria ficar sentadinho ali, com a minha família, escutando a palavra de Deus, aprendendo mais do Senhor como um novo convertido. Era isso que eu tinha em meu coração, não queria mais nada. Queria escutar a palavra de Deus e o que Deus tinha, né? E essa igreja, meus irmãos, ela tem uma coisa que ela não deve perder a essência, é de ser uma igreja acolhedora. E ainda hoje ela é assim. Tivemos testemunho do nosso amigo Vitor, que chegou agora, e eu fui muito bem recebido com a minha família aqui. Então, essa igreja tem sido uma bênção desde o dia que eu cheguei aqui, em 2015, né? Faz 10 anos, até hoje. Só que os nossos pensamentos não são iguais aos pensamentos do Senhor. Queria ficar sentadinho, escutando o culto com a minha família, só que o Senhor, Ele nos dá muito mais do que a gente espera. Até nos dá até o que nós não merecemos, Ele nos dá, porque Ele é misericordioso. E eu queria demonstrar a minha forma de gratidão aqui com essa igreja, esses 10 anos. Eu queria, em forma de passar algumas fotos desse decorrer dos 10 anos, né? Ali em 2016, o meu batismo, né? Eu me batizei lá na igreja mãe, né? Lá na Vila Velha, na Barra. Então foi meu batismo em 2016, pode ir passando. Aqui foi nossa primeira EBEC, né? EBF, né? Faltou ali nossa primeira EBF em 2016, né? Aqui é assim, chegou, batizou, vamos trabalhar. Então, para quem queria ter ficado só sentadinho ali, né, pastor? Então, nossa primeira EBF, né, de 2016. Mais fotos, né? Aí, segura um pouquinho. Acho que vocês conhecem alguma dessas crianças, não conhece? Olha aí, quem é essa menina aqui? Quem é? Vocês sabem? Aí é tu, né? E essa aqui, toda sorridente. Pode passar. Aqui foi... Aqui foi nossa ainda é a ABF, né? Olha aqui. Quem é esse rapaz aqui? Filma, bota aqui. Vai. Esse aqui, quem é? Esse rapazinho aqui. Não, é... É o João, tá ali, ó, o João. Pode passar. Tem o Nixon lá? Cadê? Volta. Não... Esse rapaz... cortaram, né? Cadê? Volta aí, volta. Eu quero ver ele. Cadê? Muito. Tá aqui. Era danado. Queria ganhar tudo nos jogos. Passa aí, vai. Pronto, passa mais. Aqui foi o quê?
Não, nosso primeiro é Dia das Mães. Casal, Isso. Isso, exatamente. Olha aí, pode passar. E aqui é a de hoje, né? Mais recente. Tem mais foto, mas eu queria só demonstrar a minha gratidão a essa igreja. E desde 2015 que eu estou aqui, ela faz parte da minha vida. Ela faz parte da minha família. E a minha maior alegria, eu acho que eu já falei para vocês, é ver, sempre eu dizia para minha filha, dizia para o João, que eu queria que eles estivessem aqui, louvando ao Senhor. E a minha maior alegria é hoje ver, né, eles louvando ao Senhor aqui na frente, servindo ao Senhor. Então, tudo aquilo que eu imaginava totalmente diferente, Deus tinha um negócio melhor e maior para nós, né? Louvado seja Ele. E eu queria, tem mais foto não, né? E eu queria terminar só com 2 versículos que eu achei muito importante, que é Isaías 55:9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Então, meus pensamentos era ficar ali quietinho, mas o pensamento do Senhor é maior, né? Então, ele tem sido muito gracioso na minha vida, na minha família. E eu queria finalizar com o Salmo 116:12. Esse salmo, se vocês olharem no meu zap, ele está lá. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Eu posso ficar aqui até o final de 2025 e não termino de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e na vida da minha família. Amém, amém. Mas esse tempo de testemunho é justamente para mostrar esse momento, né? Filhas, tenho certeza. Pastor, eu queria estar aí para falar. Não sei. Muitas famílias sendo abençoadas, mas eu procurei que se disponibilizaram, outras eu convoquei, mostrasse muito tempo, a igreja tem sido essa bênção na vida das famílias. Esse é o nosso propósito. As famílias, se as famílias forem fortes, essa igreja será forte. Se as famílias forem fortes, essa igreja será forte. Nosso propósito da igreja é sempre abençoar as famílias. Vamos orar mais uma vez? Eu quero convidar você mais uma vez para que possamos pôr de pé, para que possamos orar, agradecer a Deus por essa bênção. Senhor, obrigado, Pai. Quão lindo é, ó Pai, ver esse testemunho, ó Deus, de famílias inteiras sendo abençoadas, e jovens, ó Deus, chegando aqui, pessoas chegando aqui, crianças, ó Deus, e crescendo seus caminhos, sendo bênção e abençoando. Pessoas que estão aqui já há 15 anos, ó Pai, sendo bênção. Pessoas que chegaram aqui recente, ó Pai, mas que já são bênção, ó Deus. Mesmo com todos os nossos defeitos, com nossas falhas, com as nossas dificuldades, eles juntos, ó Deus, como uma família, não abandonando ninguém, ó Pai, procurando edificar, procurando ser bênção, procurando crescer, porque esse é o nosso propósito, como sermos bênção, sermos também abençoados das famílias. Muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por esses testemunhos, ó Deus, que ouvimos aqui. Isso sirva, Deus, de encorajamento, para que possamos continuar firmes, ó Deus, por mais e mais anos, buscando a glória do Teu santo e seus nomes. Por isso nós oramos e somos gratos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém? Pode sentar. Os irmãos aqui, nós continuamos de pé para que possamos louvar também. Gabriel vai pedir para vocês ficar de pé. Vamos louvar nosso Deus. Em 15 anos de trabalho, por muitas vezes, nós fomos pressionados. Por muitas vezes, algumas coisas tentaram nos deixar abatidos, mas nós podemos dizer hoje, estamos de pé. E é justamente isso que nós vamos louvar agora. Vamos todos juntos cantar o Senhor, estamos de pé.
Cante. Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. De pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Diga, não caminhamos. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, Vivemos por fé. Cante. estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Diga, não caminhamos. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, Vivemos por fé. Estamos de pé. Diga. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Diga. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Diga, a perseguição. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode, cante. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Diga, não caminhamos. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move, diga, é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé. Estamos de pé. Diga, a perseguição. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode. Cante ao Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja,
por fé, estamos de pé. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Pode sentar, pastor Leno. Bom, amados irmãos, nesse dia especial hoje, estamos nesse primeiro dia de celebração e nós fizemos um convite muito especial hoje. Nós convidamos nosso amado irmão, pastor Cláudio, para ser o nosso preletor de hoje. Então, amado, deve vir. Pastor Cláudio, que pastoreia aqui por 8 anos, pastor, foi? 10 anos, olha aí. Então, a maior parte da história dessa igreja é sobre o pastoreio do pastor Cláudio. Nós, justamente como igreja, nós não poderíamos deixar de prestigiá-lo, né? Ele está em outra missão agora, iniciando um outro trabalho, iniciou o trabalho, está avançando ali. Hoje a gente fez esse convite, aceitou. Nós queremos aqui ceder essa bênção para nós de ouvirmos mais uma vez. Amém? Vou ter um relógio do senhor, meu. Opa, olha aí, rapaz. Que legal, ele botou. Mas ele disse que eu podia pegar até 10 horas da noite. Então, brincadeira. Pessoal, primeiramente, eu quero dizer que eu não sou convidado, porque eu sou de casa, certo? Mas, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou fazer uma reclamação aqui a vocês. Eu entender aqui. Tem um culto, aí tem esse bando de testemunho aí, certo? Aí eu fico sentado naquela cadeira, passa um filme na minha cabeça, eu fico chorando ali, chorando, lembrando de cada momento, aí depois ele diz assim, agora você vai pregar. Isso que legal, hein? Eu nem vou falar nada de testemunho, tá certo? Posso falar no final, mas agora não, porque senão eu não vou conseguir falar, eu não vou conseguir pregar de emoção, né? Saber, o irmão Adriano disse, né? Essa igreja começou com grandes dificuldades, agora ela cresceu e está sendo, continua sendo uma bênção, né, para todos que estão aqui, né, vendo as fotos da nossa antiga EBF, né, esse rapaz está botando a câmera aqui, né, outro que está sentado ali perto da minha esposa, né, e tantos outros aqui que a gente viu crescer, crianças, né, hoje estão servindo ao Senhor com afinco, com amor, com dedicação à obra de Deus, né? Isso é muito, muito gratificante, né? A Larissa, que vai nas quinta-feiras dar uma fugida lá pro Genibaú 2 com a Marineide, me ajudar lá com as crianças. A Larissa e a Marineide estão amando as crianças daqui, porque conheceram as de lá. Quando conhece as de lá, ama as daqui. Tá certo que o negócio lá é pesado. Mas graças a Deus e louvado seja Deus, né? Esse tema que o pastor Leno escolheu, né, para o aniversário de 15 anos da igreja, é um tema muito bonito, né? Eu achei, particularmente, né? Porque se é de Deus, o que vai acontecer? Ela vai perseverar, ela não vai se acabar. Esse foi o conselho de Gamaliel, né? Paulo lá na frente, Saulo lá na frente, duvida disso, e quando ele tem encontro com Jesus, Jesus disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não disse por que persegue a igreja, ele disse por que me persegues. Então mostra realmente que é de Deus. E se é de Deus, vai perseverar, não vai acabar, né? Para a glória dele, né? Mas vamos abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 15. E vamos ficar de pé, para a gente poder ler todos juntos. Depois a gente senta. 1 Timóteo 3, 14 e 15. Se achar, você fica de pé. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Timóteo 3, 14 e 15.
escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Vamos orar? Senhor, Deus e Pai, eu quero te agradecer, ó Pai, por essa noite, Senhor Deus. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, por essa data tão especial, ó Pai, a qual essa igreja, Senhor Deus, comemora 15 anos, ó Pai. E eu cheguei aqui, ó Pai, em 2015, ó Pai. E já saí já no começo de 2025 para um novo desafio, um novo trabalho. Então, praticamente são 10 anos, Senhor Deus. E eu quero te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor é fiel, ó Pai. E te agradeço, Senhor Deus, porque o Senhor, ó Pai, fez com que essa igreja, ó Pai, apesar das dificuldades do início, ó Pai, ela fosse perseverante, ó Pai, ela avançasse, ó Pai, e hoje é essa bênção ó, que nós estamos vendo aqui, ó Pai. Bênção para esse bairro, ó Pai. Bênção para as pessoas, Senhor Deus, que chegam aqui, ó Pai, e fazem uma decisão por Cristo, ó Pai, que estão criando seus filhos, Senhor Deus, que estão edificando suas famílias, Senhor Deus, na rocha que é Cristo. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos 15 anos dessa igreja, ó Pai, que nós possamos completar, que essa igreja possa completar mais 10, mais 15, ó Pai. Enquanto o Senhor não voltar, ó Pai, até que o Senhor venha, ela possa perseverar, ó Pai, porque ela é, Senhor Deus, essa agência proclamadora, ó Pai, das tuas verdades aqui nesse bairro. Eu te agradeço, Senhor Deus, por cada irmão, Senhor Deus, que trabalhou, Senhor Deus, desde o começo, Senhor Deus, e estão aqui ainda perseverando, ó Pai. Abençoa esses que estão chegando, Senhor Deus, para que possam também perseverar, ó Pai. Problemas não faltarão, tribulações não faltarão, lutas não faltarão, mas também o que não vai faltar, ó Pai, é perseverança, é amor pela Tua obra. Abençoa, Senhor Deus, pois nós oramos e pedimos as Tuas bênçãos agora também, Senhor Deus, para podermos, Senhor Deus, estudar um pouco, ó Pai, da Tua palavra, Senhor Deus, o que a Tua palavra tem para falar, ó Pai, sobre a igreja, ó Pai, segundo a Bíblia Sagrada. Abençoa, Senhor Deus, pois nós oramos e pedimos todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, podeis ficar à vontade, né? Muito bem. Se a gente fosse definir a igreja, né? Hoje eu quero que a gente pense um pouco, que a gente reflita um pouco sobre a igreja segundo a Bíblia Sagrada. E se a gente fosse fazer uma definição de igreja, nós definiremos mais ou menos assim. A igreja, ela é um organismo espiritual singular criado por Cristo, constituído de todos os cristãos nascidos de novo na presente era, né? Então a igreja faz parte dessa dispensação da graça, essa dispensação da igreja, né? E a formação da igreja, corpo de Cristo, teve início no dia de Pentecostes e se completará na vinda de Cristo para buscar o seu povo no arrebatamento. Então essa igreja começou lá em Atos 2, né? Com a descida do Espírito Santo, e agora pessoas se convertem, quase 3.000 pessoas, e essa igreja vem nessa cronologia do tempo. E nós estamos aqui, e Cristo pode voltar a qualquer momento. Pode ser que eu não conclua essa pregação, e o pastor Leno tenha que continuar. Não. E todos nós possamos, essa brincadeira, né? E todos nós possamos estar com o Senhor, né? E aí sim, completará então o ministério da igreja aqui na terra, né? Mas enquanto não acontece isso, nós estamos aqui, né, para proclamar as verdades de Cristo, as verdades da palavra de Deus. E quando nós pensamos na igreja segundo a Bíblia Sagrada, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é que a igreja se torna um coral de adoração a Deus. Primeira característica dela. Se você for para Apocalipse, capítulo 4, versículo 10 a 11, a gente hoje vai usar muito a Bíblia, tá certo? Temos aqui esse sermão temático, né? Então vamos usar bastante a Bíblia para podermos
entender. Apocalipse capítulo 4, versículo 10 e 11. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adorava o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então nós vemos aí no Apocalipse esses 24 anciãos que representam a igreja arrebatada, a igreja lá no céu, e essa igreja, nesse verdadeiro coral, né, ela exalta, ela faz uma verdadeira adoração a Deus, né? Senhor, graças te damos, né? Digno és de tomar de receber, né, a glória, a honra e o poder, né? Então, às vezes quando eu estou cantando, eu fico pensando, rapaz, será que Deus está gostando? Porque pensa num cara para cantar ruim, né? Mas graças a Deus que lá não vai ter esse negócio de ruim ou bom, né? É um coral realmente dos remidos, né? É um coral de verdadeira adoração a Deus, né? E quando nós pensamos assim, a igreja ela se torna esse coral de adoração a Deus, nós temos que entender que essa adoração é uma oferta a Deus, e é uma oferta contínua. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 15, volta aí um pouquinho, Hebreus capítulo 13, versículo 5, vai dizer que essa oferta é uma oferta contínua. Hebreus 13, 15 diz assim: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Portanto, oferecemos sempre por ele a Deus, né? Não é uma vez nem duas, é sempre. Então, é uma oferta contínua. Quando a gente pensa de oferta, a gente lembra lá da antiga aliança, né, do Antigo Testamento. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, os sacrifícios eram extremamente importantes. Eles tinham sacrifício pelo pecado, né, a expiação, os holocaustos, né, a oferta pela culpa. E são vários os sacrifícios lá no Antigo Testamento. Eles usavam diversos animais, né? Usavam aves, animais mesmo, gado, cordeiro, usavam até passarinho, né? Usavam até as aves para oferecer esses sacrifícios, né? E esses sacrifícios eram extremamente importantes naquela época, né? Na antiga aliança. Na nova aliança, né? No Novo Testamento, agora, Deus quer a gratidão e o louvor do seu povo. Deus quer exatamente o que nós estamos fazendo aqui, né? Estamos agradecendo a Deus pelos 15 anos da nossa igreja, né? E expressamos aqui o nosso louvor, a nossa glória, a Deus, né? A gente fala aqui da gente, né? Porque a gente é abençoado com a igreja e tal, e tá certo, isso não tá errado, né? Mas nós dissemos que somos abençoados porque Deus, como o irmão Araújo disse, Deus é o Deus da igreja. Deus é que está escrevendo essa história, né? E nós agradecemos porque Deus tem colocado pessoas que são importantes na nossa vida e no crescimento da nossa igreja, né? Então, esse coral de adoração é como uma oferta contínua, como o Novo Testamento. Agora Deus quer a nossa gratidão e o nosso louvor para Ele. E quando nós falamos de louvor, de adoração, né? Nós também temos que entender que é um louvor edificante. Você está em Hebreus? Volta mais um pouco aí a sua Bíblia. Vamos lá, o pessoal do livro, né? Nós somos o quê? O povo do livro. Então vamos lá. Colossenses, capítulo 3, versículo 16, diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Olha que interessante, né? Então,
na igreja primitiva, os novos convertidos, eles aprendiam parte da teologia dos cânticos, né? Se você percebeu aí, quando nós lemos, né, diz: a palavra de Deus habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, e ensinando-vos e admoestando-os como, né? Ele vai dizer como isso vai acontecer: admoestando-os aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Né? Ele diz que a palavra de Deus deve habitar no nosso coração, e essa teologia, além da palavra, também uma parte dessa teologia era também conhecida, era aprendida através dos cânticos. Aí eu queria que você voltasse mais um pouco a sua Bíblia aí, Colossenses, vamos para Filipenses e chegamos em Efésios. Efésios capítulo 5, versículo 19. Efésios capítulo 5, versículo 19, vai nos dizer como esse louvor deve ser edificante. Versículo 19: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Olha que interessante. Ele vai dizer aqui como esse louvor deve ser edificante. E ele diz que esse louvor tem que ser com salmos, primeiramente, né? Os salmos, essencialmente, os salmos do Antigo Testamento eram em forma de música. A igreja primitiva cantava os salmos, né? Então, os salmos, como nós lemos, eles cantavam, né? Os salmos eram cânticos e eles usavam como uma forma de aprender cantando esses salmos. Os hinos, talvez músicas de louvor distintas dos salmos, os quais exaltavam a Deus, concentrando-se no Senhor Jesus Cristo, né? Então ele diz que nós devemos louvar a Deus com salmos e hinos e também com cânticos espirituais, provavelmente músicas de testemunho pessoal, expressando as verdades da graça, da salvação em Cristo. Então, com salmos, hinos e cânticos espirituais, um louvor edificante. E no final ele diz como? Salmodiando ao Senhor no vosso coração, né? Um louvor que edifica, um louvor edificante. E por último, um coral dos salvos. Se você olhar sua Bíblia para o Salmo 34, versículo 3. Salmo 34, versículo 3. Ele diz: engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Eu creio, meus irmãos, que esse é um dos maiores convites nos salmos para que todos os salvos louvem. Ele diz: engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu. Então, um convite para que todos os salvos, para que todos reunidos possam louvar, possam engrandecer o nome do Senhor. Um coral dos salvos, né? Então, a igreja ela se torna esse coral de adoração a Deus. É uma oferta contínua, é um louvor edificante e um coral dos salvos. Uma outra característica que é apresentado da igreja, segundo a Bíblia Sagrada, é que a igreja manifesta a marca do seu dono, que é Jesus Cristo. Vamos para Mateus capítulo 16, versículo 18. Mateus capítulo 16, versículo 18. Temos aí essa segunda característica da igreja segundo a Bíblia Sagrada.
16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja manifesta a marca do seu dono, Jesus Cristo. 3 coisas aí que nós temos que entender. Jesus é o seu fundador. Ele disse: edificarei. Então isso mostra que Jesus é o arquiteto e o construtor. Ele arquitetou a igreja, é uma obra dele, e ele construiu a igreja. E ele está construindo a igreja. Muitas pessoas ainda vão se converter. Isso na minha cabeça, né? Pode ser que já estamos no tempo já da colheita. Já estamos já na época do arrebatamento, né? Que pode ser a qualquer momento. Mas o Senhor está construindo a sua igreja. Ele é o arquiteto e o construtor. Ele diz: edificarei. A segunda coisa é que Jesus é o dono. Ele diz: edificarei a minha. Pronome possessivo. Minha. Ou seja, Cristo enfatiza que apenas Ele é o proprietário e Senhor. Por isso que eu não gosto muito da expressão a igreja do pastor fulano de tal. O senhor já foi na igreja do pastor fulano de tal? Eu digo: só vou na igreja de Cristo. Aí eu digo brincando. Eu entendo que realmente é uma forma de falar, apesar de não gostar muito, mas eu até compreendo que é uma forma da gente se expressar, né? Mas, na verdade, o único dono da igreja é Cristo, né? Ele disse: a minha, né? Edificarei minha. E, por último, Jesus é que instituiu. Ele disse: igreja, edificarei minha igreja. E quando nós falamos de igreja, a primeira coisa que nós lembramos é de como ela é constituída. Seus membros, que nós chamamos de eclesia, onde é para fora, eclesia, chamados. Então, eclesia, chamados para fora. Cristo está chamando, Cristo está convertendo pessoas aqui dentro, mas para que essas pessoas possam ir lá para fora. Certo? Cristo não está criando um clube. Cristo não está criando uma associação. O que ele está criando é uma igreja, mas que ela seja atuante fora dos portões. Para que essa igreja trabalhe fora dos portões. Certo? Aqui é lugar de comunhão, aqui é lugar de amor, né? Aqui é lugar de receber bem as pessoas, como o irmão falou, né? O irmão que se converteu agora, já foi batizado, né? Mas vi no Instagram, né? Não sei, pessoal, sou alienado. A Helene que me mostra as coisas. Nem entendo bem essa. Só o WhatsApp e olha, né? Mas a igreja é para acolher as pessoas, para receber as pessoas, mas nós nunca podemos esquecer que a nossa missão é lá fora. Nós somos chamados para fora. Nós somos chamados para fazer a diferença. Hoje eu fui no Hemócio doar sangue. E quando eu estava lá doando sangue, a moça me chamou para a primeira cadeira de frente à televisão. E de frente à televisão estava passando um programa da Rede Globo, né, a qual eu detesto. Eu não gosto, mas tive que ficar assistindo, né? Mas eu fiquei assistindo, aí tinha um médico lá que ele era psiquiatra. E ele está com um projeto que se chama atendimento comunitário. Ou seja, o psiquiatra agora, os psicólogos, saem de dentro do consultório e vão nas favelas, nas comunidades, levar, sabe o que para as pessoas que ele disse? Levar esperança para as pessoas. Porque as pessoas estão sem esperança. Aí eu ouvindo aquilo ali, aqui doando sangue, aí isso não é papel de psiquiatra, não. Isso é o papel da igreja. Como assim? Como assim eles vão levar esperança? Que esperança é essa? Que esperança é essa que eles estão levando para as pessoas? Se eles não têm essa esperança.
Isso é muito preocupante, meus amados. Isso mostra que a igreja recuou. Né? E aí a Rede Globo, tal, aquele pessoal todo, fica entusiasmado, o cara escreveu um livro sobre esse assunto, e o povo... Não estou querendo dizer que isso é importante. É importante o trabalho psiquiátrico. Não estou desfazendo do trabalho de ninguém. É um bom projeto também, não estou falando isso. O que eu estou falando é que, prioritariamente, essa é uma função da igreja, dos chamados para fora. É a igreja que tem que levar esperança. É a igreja que tem que levar consolo. É a igreja que tem que levar salvação para essas pessoas, através de Cristo. Não essas pessoas. Aí eu disse, espera aí, tem alguma coisa errada, não está certo isso. Né? Então, a igreja é chamados para fora, eclesia. Né? Sua natureza, assembleia, comunidade. Vamos folhear nossas Bíblias para 1 Coríntios capítulo 5, onde leremos versos de 1 a 4. Primeira Coríntios capítulo 5, versículo de 4. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. E estáis exorbebecidos, e nem ao menos vos entristecerdes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. A natureza da igreja é a assembleia. Uma coisa interessante, a gente for aqui contextualizar, né? Estava havendo um problema na igreja de Corinto. Né? Um homem estava tendo relações com a sua madrasta. E a igreja estava sabendo e não fazia nada. Né? E Paulo disse, olha, vocês são piores do que os descrentes. Vocês não podem fazer esse tipo de coisa. Né? Aí Paulo vai orientar como eles deveriam resolver esse problema. Né? Aí uma coisa interessante está no versículo 4, ó. Ele diz assim, ele vai dizer a forma, né? Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós. O que é junto vós? Culto, assembleia, reunião. Paulo estava dizendo que essa ação deveria ser feita quando a igreja estivesse reunida publicamente em assembleia. Ele disse, ó, vocês se reúnem em assembleia, certo? Com o meu espírito, né? Agora, não é que o espírito de Paulo ia lá, certo? Na igreja. Não é isso não. Quando ele diz meu espírito, é dizer o meu ensino. Né? Então, junto à assembleia da igreja e o meu ensino, vocês têm que fazer o quê? Expulsar esse homem daí. Vocês têm que fazer isso. Paulo disse assim, olha, diga para esse homem aí que vá-se embora, viu que eu estou expulsando ele. Paulo não fez isso. Paulo disse o quê? Junto vós, vocês reunidos, é que vão tomar essa decisão. E tem o meu ensino, tem as coisas que eu ensinei para vocês. E aí vocês agora vão tomar decisão. É por isso que o pastor Leno, uma vez ou duas vezes no ano o pastor Leno faz assembleia. Está correto. Está correto. Por quê? Porque a igreja é que tem que tomar as decisões. Porque a igreja, ela é assembleia, uma comunidade. Né? Então, Jesus instituiu a igreja como essa comunidade. Outra característica da igreja é que a igreja é o local da glória de Deus. Lá em Atos, capítulo 4, versículo 29 a 31, eu disse para vocês que hoje vocês iam olhar muito a Bíblia. Atos, capítulo 4, versículo 29 a 31.
Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Né? Vamos entender o que está acontecendo aqui? Lá no capítulo 3, Pedro e João, eles iam para o templo orar. Eram umas 3 horas da tarde, a hora nona. E quando chega lá, eles veem um homem coxo. E eles curam esse homem. Aí, o que acontece? Depois disso, Pedro faz um discurso explicando por que aquele milagre tinha feito, né? Tinha sido realizado. Né? E ele explica tudo aquilo, mas os sacerdotes, principais dos sacerdotes, o capitão do templo e até os saduceus, quando viram falar que ele estava falando de Jesus que ressuscitou, e os saduceus não creem na ressurreição, disse, rapaz, prende esse homem aí. São esses dois aí que são 2 hereges, né? E eles foram presos, né? Mas aí eles sentiram, né, a pressão das pessoas, porque viram aquele milagre, sabiam realmente que aquele milagre tinha acontecido, não podiam negar aquilo ali, eles resolveram soltar os 2. Mas antes de soltar os 2, eles ameaçaram e disseram, olha, vocês vão ser soltos, mas acaba com essa história aí de que Jesus ressuscitou, de que Jesus, ele ressuscitou e o Espírito dele, o Espírito Santo está agindo e tal, vamos acabar com essa pregação, vamos acabar com isso aí. Eles disseram que não fariam isso, e eles voltam, né, então, para os seus, e eles então contam o que havia acontecido. Aí nós começamos aí o versículo 29, né? Aí eles fazem uma oração, louvando, engrandecendo a Deus, né? Eles dão glória a Deus, e do versículo 29, eles dizem assim, vou acompanhar aí no versículo 29, ele diz, Senhor, eu quero pedir que o Senhor possa nos proteger, que nada de mal aconteça a nós. É assim, é? É assim a oração? Que o Senhor nos proteja, que nada de mal possa acontecer a gente. É assim a oração, é? É não, meu irmão, é não. Aqui eles oraram pedindo a Deus, em face àquela oposição, que eles pudessem ser fiéis na proclamação da palavra de Deus. Eles não pediram segurança, eles não pediram proteção, eles pediram ousadia. Senhor, olha para a ameaça desse povo, olha aí, e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Eles não pedem proteção, eles não pedem segurança, eles pedem ousadia, eles querem continuar, eles querem avançar nessa obra. Versículo 30, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. Ele diz, olha, os sinais, as curas, os prodígios são só uma confirmação. Eles não pediram poder espiritual para dizer, agora nós somos os bambam, nós somos o tal agora, né? Como hoje se faz, né? Hoje o cara tira o paletó, joga e derruba logo 10 pessoas, né? Uma vez o cara mostrou um vídeo para mim e disse, pastor, o que é que o senhor acha desse pregador aqui? Aí o cara jogava, derrubar 10 pessoas. O que é que o senhor acha? Eu digo, eu acho que ele deveria lavar o paletó, porque parece que o negócio está meio, né? Quando bate o paletó, meu amigo, parece que não está derrubando todo. Mas brincadeiras à parte, né? Mas o que eu quero dizer é que eles não pediram isso. Eles não pediram poder, eles não pediram proteção, segurança, eles pediram ousadia para falar. Eles pediram que Deus agora fosse glorificado através deles. E no versículo 31, o que é que acontece? Houve uma oração, né? E no versículo 31, o que é que acontece? E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Em resposta à oração, o que aconteceu aqui foi uma renovação da plenitude do Espírito Santo, que se manifestou na sua destemida proclamação da palavra de Deus, né? O que aconteceu aqui, meus irmãos, não foi uma segunda bênção, muitos querem ensinar, não foi um novo batismo no Espírito Santo,
Não foi nada disso, foi somente aqui uma renovação dessa plenitude do Espírito Santo, porque vai dizer que depois disso eles começaram a anunciar com ousadia a palavra de Deus, porque a igreja é o local da glória de Deus. Se tem alguém aqui que tem que ser visto aqui na igreja, é Cristo. Se tem alguém que tem que ser glorificado na igreja, é Cristo. Mas hoje estão tomando o lugar de Cristo. O pregador fulano está uma bênção, onde ele chega e tal e tal. As pessoas vão ver o pregador, as pessoas não vão ouvir a mensagem. É por isso que quando vem o conservador, ninguém gosta da pregação. Porque eles querem ver o pregador, não a mensagem. Porque se fosse a mensagem, aí vai dizer, Deus falou. Porque o que está sendo falado é o que a Bíblia ensina. Então é Deus falando, né? Aí sim, é Deus falando realmente através da sua palavra, né? Quando nós temos que a igreja é local da glória de Deus, porque há nela poder no crescimento espiritual. Vamos folhear nossas Bíblias novamente para Efésios capítulo 5, versículo 18 a 21. Efésios capítulo 5, 18 a 21. Diz assim: e não vos embriaguei com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. A igreja é local da glória de Deus porque há poder no crescimento espiritual. Ou seja, quando a igreja obedece à ordem de ser cheia do Espírito Santo, as consequências são imediatas. O que nós vemos aí? Cantando, dando graças e submetendo-se humildemente aos outros. Quando fala de poder de crescimento espiritual, não é porque ele vai ser maior do que os outros, não. É porque ele vai se submeter aos outros. Isso é poder espiritual. Não estão entendendo o que é poder espiritual. Acho que poder espiritual é aquele que chega e arrasa as multidões, que não sei o quê, que não sei o quê. Não é nada disso. Não é nada disso. Poder espiritual é aquele grupo de pessoas, é a igreja que canta, que dá graças e que uns se submete aos outros em amor, sujeitando uns aos outros. Isso é poder espiritual. A igreja é local da glória de Deus porque há poder na unidade. Vamos voltar lá para Mateus 18 e vamos ler versos 19 e 20. Mateus 18, 19 e 20. Diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Olha que interessante. Poder na unidade. A promessa de que a oração será atendida se ao menos dois de vós concordarem, fornece uma prova adicional de que as decisões tomadas através de oração pela congregação nas questões de disciplina serão divinamente aprovadas. Jesus disse: ali estou no meio deles. Uma promessa da presença especial de Cristo na menor das congregações concebíveis. Então a presença de Cristo está numa igreja de 40. A presença de Cristo está numa igreja de 40 pessoas. Mas também está lá do outro lado, na presença também de 4. Também está mais à frente na presença de uns 400. A barra é 400? Por aí, né? A barra é 400.
Nossa congregação de 2 é 4, né? Então, vai estar presente. É a menor congregação concebível, Cristo estará presente. Ali estou no meio deles. Se houver essa unidade, se houver realmente essa comunhão, né? Uma das coisas que a nossa igreja, né, barra e aqui também, é a questão da unidade. Unidade é muito difícil, porque tem várias cabeças aqui, cada um pensa de uma forma diferente. E muitas vezes a gente tem que abrir mão do que a gente pensa em amor aos outros. Por causa do outro ponto que eu falei, sujeitamos a. Muitas vezes nós não concordamos. Essa história aí do pastor Leno, não concordo muito com isso aí, não. Se a igreja vai andar bem por causa disso, então, saber da coisa? Vamos lá. Certo, amados? É assim que funciona. Entendeu? Também, além do poder no crescimento espiritual, poder na unidade, poder na perseverança da fé. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, o que Paulo vai falar aqui para Timóteo a respeito dessa perseverança. 2 Timóteo 19. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os seus. Ou seja, a igreja que não pode ser destruída pelas forças do inferno, pois é selada, pertence a Deus, a qual ele elegeu lá na eternidade. Ela deve perseverar na sua fé, buscando a santidade como prioridade. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 a versículo 16, ele vai dizer isso, né? Que nós devemos ser santos como ele é santo. Ele diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então a igreja, ela tem poder, ela deve ter poder na perseverança da fé. Ela é selada, ela foi eleita antes da fundação do mundo, eleita na eternidade. Ela deve perseverar na sua fé, ela deve buscar a santidade prioritariamente na vida dos seus membros, porque essa igreja, ela é indestrutível, porque as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja. O que o diabo está fazendo hoje é implodindo essa igreja. Ele sabe que ele não pode derrubar a igreja, então ele entra dentro das igrejas com todo tipo de artimanha, fazendo com que essa igreja não cresça, fazendo com que essa igreja se desvie do propósito. Para nós concluirmos, eu queria que todos nós, agora sem exceção, abrisse no Salmo 122, versículo 1. Salmo 122, versículo 1. Cântico dos degraus de Davi. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Olha que interessante. Irmão, deixa eu perguntar uma coisa para você. O que você entende quando você lê o Salmo 122, versículo 1? Quando Davi diz: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. O que você entende quando você lê o
o Salmo 122, versículo 1. O Salmo 122, versículo 1, aqui o salmista Davi descreve o seu amor por Jerusalém, a cidade santa. E foi durante o seu reinado que ela foi escolhida como a cidade que levaria o nome do nosso Deus. Por isso, o rei demonstra grande alegria quando as pessoas lhe convidavam para ir ao templo, construído dentro dos seus muros. Davi sentia contentamento, alegria, quando era chamado ao templo louvar o Senhor na cidade de Jerusalém, e foi ali que Deus escolheu para colocar o seu nome. Então, quando nós lemos o Salmo 122, versículo 1, nós entendemos o contexto. É por isso que Davi se alegrava. Vamos puxar também para nós. Como isso se aplica a todos nós? Como se aplica a todos nós? Como é que nós podemos tirar a aplicação do Salmo 122, versículo 1 para as nossas vidas? Amados, é nosso dever amar a casa de Deus, o lugar da nossa igreja e o povo que está nela, o povo que está aqui. É dever nosso. Certo, amado? A casa de Deus, embora ela seja construída por humanos, por seres humanos, por homens, apesar disso, ela é lugar de paz e harmonia. Ela não é lugar de intrigas. Ela não é lugar de brigas por poder. Ela não é lugar de partidarismos e outras carnalidades. A igreja não é lugar disso. A igreja deve ser um ambiente agradável. A igreja deve ser um pedaço do céu na terra. Então, meus amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu cheguei aqui em 24 de janeiro de 2015. E começamos aqui esse trabalho, o Adriano já falou. Tudo que o Adriano falou, vocês levam em conta que é isso mesmo. Né? Não vou repetir, não. Né? Tudo isso que ele falou era realmente passamos tudo isso. Né? Só vou acrescentar um pouquinho, Adriano. Diante de toda essa circunstância que ele falou, ainda veio a coronavírus. Ainda veio a epidemia. Né? E nessa epidemia de coronavírus, nós ficamos praticamente impossibilitados também de cultuar a Deus. Né? Nós passamos realmente por momentos difíceis também naquela época. Né? Mas como foi feliz quando realmente nós pudemos voltar a nos congregar. E o culto era no domingo, mas eu não me aguentei, chamei o pessoal logo, foi no sábado, e a gente se reuniu. Como foi legal. Os irmãos aqui me conheciam, né? Na época eu gostava de bigode, né? Depois da pandemia, eu cheguei com o rosto todo limpo, né? Tinha raspado tudo. Eu até brinquei com os irmãos, né? Disse que era o irmão do pastor Cláudio, né? Mas o que eu quero dizer para vocês, né? É que eu louvo a Deus pela vida de vocês, tá certo? A conclusão eu quero esticar agora um pouquinho, meu pequeno testemunho, tá certo? Mas a gente já está terminando mesmo, tá bom? E eu louvo a Deus, né? Porque passaram-se esse tempo todo, esses 10 anos a qual eu estive aqui, e eu louvo a Deus por essa igreja, eu louvo a Deus por cada uma dali. Agora hoje mostrou aquelas fotos, né? A cabeça da gente fica voltando ao passado, né? Fica vendo esses meninos, que hoje não são mais meninos, né, hoje? São maiores do que nós, né? E a gente fica alegre, né? Realmente, porque essa igreja perseverou, porque esses irmãos têm realmente perseverado. E eu quero dizer para os que, como diz a Larissa, para os mais antigos, para os mais novos, né? E continue, meus irmãos, perseverando. E diz 1 Coríntios 15:58. Vosso trabalho no Senhor não é. Vocês possam continuar realmente perseverando nessa obra. Deus tem abençoado essa igreja. Passou com o pastor Joaquim, passou por mim,
agora está em boas mãos. Pastor Leno, em nome de Deus, preparado, até mais bem preparado do que eu. Deus realmente colocou alguém melhor do que eu, louvado seja Deus, né? Que o Senhor possa realmente continuar abençoando o pastor Leno, com a seriedade que ele tem, o amor pela obra e o compromisso com a palavra. Que vocês estão sendo abençoados, mas a palavra de Deus continua sendo o nosso guia. Continue perseverando na palavra de Deus, tá bom? Quero agradecer a vocês pela oportunidade. Também de rever alguns que faz tempo que eu não vejo, algum tempo. Alguns que eu estou vendo sempre, Marisa, como eu disse, quinta não, elas dão uma fugidinha. Vão lá pro Gente Baú 2, me dá uma mão, dá uma força, né? E tem realmente ajudado bastante, né? E nessa última vez que a Larissa estava dando aula, ela estava dando aula e eu fiquei olhando para ela e fiquei aqui na minha cabeça imaginando, né? Aí o Araújo mostrou aquela foto, aí completou, né? Eu fiquei pensando, lá ela sentava lá no banco, ouvindo as aulas, né? E hoje ela está à frente ensinando as crianças. Se Jesus quiser me levar agora, pode levar. Agora eu estou satisfeito, porque Deus realmente tem abençoado essa igreja. E tá bom, porque senão eu vou chorar. Mas eu queria orar. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, ó Pai, por essa igreja, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por esses 15 anos. Obrigado, ó Pai, pela perseverança, ó Pai, dessa igreja. Pelo seu amor, ó Pai, incondicional, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, para que essa igreja cada dia cresça, ó Pai. Não falo somente de números, ó Pai, de números sim, ó Pai, mas também, ó Pai, cresça, Senhor Deus, na graça e no conhecimento do nosso Deus. Nós sabemos, ó Pai, que vivemos tempos difíceis, ó Pai, onde o mundanismo, ó Pai, os escândalos, ó Pai, tem sido notórios, Senhor Deus, nesses últimos tempos, Senhor Deus. Mas abençoa, Senhor Deus, para que essa igreja, ó Pai, continue sendo, ó Pai, essa luz, esse baluarte, ó Pai, nesse bairro, ó Pai, e possa, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, comprometido, ó Pai, com a Tua palavra, ó Pai, de pregá-la, de ensiná-la, ó Pai, que o Senhor possa, ó Pai, e a cada dia acrescentando os que vão ser salvos. Abençoa, Senhor Deus, o pastor Leno, ó Pai, que está à frente. Abençoa o irmão Adriano, o irmão Araújo, ó Pai, que foram oficializados como diáconos, ó Pai. E eu te agradeço, Senhor Deus, por esses homens de Deus, ó Pai. Na época que estive aqui, ó Pai, foram realmente, Senhor Deus, essas pessoas, Senhor Deus, que como Moisés precisou de 2 pessoas para segurar os braços dele. Assim também Araújo e Adriano foram. Essas pessoas na minha vida estão sendo na vida do pastor Leno. Então abençoa, Senhor Deus, essas famílias, Senhor Deus, esses jovens, ó Pai, que aqui estão. Abençoa, Senhor Deus, a todos, ó Pai, para que juntos, Senhor Deus, em unidade, ó Pai, em um só coração, possam estar, Senhor Deus, mesma perseverança, ó Pai, possam caminhar juntos, Senhor Deus, para que o Teu Evangelho cresça, Senhor Deus, para que a Tua palavra, Senhor Deus, avance, Senhor Deus. Sabemos, Senhor Deus, que vivemos em tempos difíceis, Senhor Deus, mas sabemos também que nós temos um Deus, ó Pai, que é fiel, ó Pai, que age por nós e através de nós. Então abençoa, Senhor Deus, a cada um dos irmãos, Senhor Deus. Te dou graças, ó Pai, te dou honras e glórias, ó Pai. Te agradeço, ó Pai, por esses 15 anos. Abençoa, ó Pai, para que nós possamos a cada dia, tá bem, Senhor Deus, completar, se o Senhor não voltar, mais 10, mais 15, ó Pai, até o dia da Tua volta, ó Pai. Nos abençoa, Senhor Deus, para que sejamos achados fiéis até lá. Nos dá perseverança, nos abençoa, ó Pai. Te louvo. Graças, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Pois eu oro, ó Pai, agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aqui, quem chamou aqui é de pessoa chorando. Quero convidar aqui, rápido, mais um pouco da paciência dos irmãos. Aqui os irmãos.
A gente vai, pastor, né? O tempo que ele esteve conosco, né? O Araújo e o pastor, trio, passou por momentos bons, por momentos ruins. Isso faz parte da igreja, isto é igreja. A igreja não é só alegria, né? Daqui a pouco nós vamos ter uns comes de bebê ali, mas não, às vezes a igreja tem que orar junto, gastar tempo, né? Isso faz parte da igreja. Aí eu queria ler aqui dois versículos do áudio, né, que se encontra em Josué. Essa passagem todo mundo vai saber quando eu for ler, né? Quando Moisés não entrou na terra prometida, mas Josué foi que entrou e Josué foi o sucessor de Moisés. Então, do jeito que Deus falou para Josué, quero essas palavras. Diz assim, Josué capítulo 8, diz assim: não te aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita de dia e de noite, que tenha cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, porque te fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Não te mandei eu? Esforce-te, tem bom ânimo, não temas e não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde queres que andares, né? Então o pastor esteja aqui 10 anos, né, pastor? 10 anos, né? Então, está agora noutra congregação. Sabemos que é dificultoso, vai começar do zero. Nós estamos orando pelo pastor, né? Então, assim como Deus falou com Josué, né? Onde quer que o pastor esteja, segundo a palavra de Deus, meditando, orando e seguindo, Deus também vai estar com ele. Quero agradecer, né, a minha Araújo. Depois o Araújo vai falar um pouquinho sobre a alegria de o senhor estar conosco, viu? Quando que vai falar? Tá bom, falou demais. Pastor Cláudio, é um pequeno presente da nossa igreja. Araújo e Adriano, os homens que estavam mais próximos, teve outros também, que estão mais próximos. Eu pedi para que eles fizessem isso, demonstração de gratidão, né? Nosso primeiro dia, a gente quis realmente essa gratidão, tempo que esse é um princípio que eu tento manter muito. Há que trabalharam antes de mim, preservar isso, né? O pastor Joaquim, várias vezes, o amado irmão agora que está lá também, porque isso é reino de Deus, reconhecer os que trabalham, ser aqueles que trabalham. Então, uma pequena lembrancinha, sinta-se que é abraçado por todos nós, uma participação efetiva, e 95% das pessoas. 25% das pessoas foram abençoadas, e mesmo aqueles que chegaram depois foram abençoados, porque tudo que o Senhor preparou, eles agora estão. Sinta-se que é abraçado por todos nós. Eu quero convidar os irmãos para que possamos orar, por última vez, orar pelo nosso pastor Cláudio, orar pelo encerramento do culto. Lembrando que após o encerramento aqui, nós temos toda a igreja, todos aqueles que aqui estão sendo convidados para que possamos ter ali um lanche, certo? Lá, as cadeiras estão aprontadas lá, para que tenhamos esse momento de lanche. Então vamos orar, e ao orar aqui, encerrando, todos se dirigem para lá, para que possamos ter esse tempo de comunhão. Amém? Senhor Deus amado, obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor nos concede esse primeiro dia de aniversário, a Deus, de 15 anos. Temos aqui, ó Pai, essa grande bênção, ó Deus. Termos aqui, mais uma vez, nosso amado irmão pastor Cláudio, é tão amado por nós, tão querido por nós, um homem de Deus ao qual nós oramos, ó Deus. Todo o nosso culto de oração nós oramos pela sua vida, oramos por sua família e pelo seu trabalho ali naquela congregação. Ficamos felizes, ó Deus, ao saber que tem crescido o teu reino. E, ó Deus, muito obrigado, ó Pai. Nós possamos realmente manter, preservar, ó Deus, esse princípio bíblico, ó Pai, de reconhecer aqueles que trabalham entre nós. Aqueles que dedicaram suas vidas, que abriram mão, ó Pai, de muitas coisas em prol do teu reino. E hoje, ó Pai, nós somos abençoados por isso. Muito obrigado. Continua sendo com a vida do teu servo, ó Pai. Naquele trabalho, com aqueles irmãos, aquelas pessoas que moram próximas ali, ó Pai. Que a luz do teu evangelho continue a brilhar naquele local através
da vida do teu servo, da vida daqueles irmãos. Que o Senhor possa estar nos abençoando, ó Deus, aqui em nosso tempo de comunhão, agora após o culto, teremos ali um lanche para todos nós. E possamos continuar, ó Deus, com nossas celebrações amanhã, Escola Bíblica Dominical e nosso culto de louvor e adoração, onde continuaremos, ó Pai, essa nossa celebração dos nossos 15 anos. Nós possamos ter aqui um tempo abençoador, um tempo edificante, ó Deus, e que tudo isso, ó Pai, nós possamos olhar e agradecer. Muito obrigado, Senhor, por tamanhas bênçãos em nossas vidas. São 15 anos de bênçãos, 15 anos de gratidão ao Senhor. Peço a tua bênção, a tua direção por nossas vidas. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá, vamos ter o nosso tempo de comunhão. E lembrando que amanhã de manhã tem Escola Bíblica Dominical e à noite